Foi um desafio escolher também esse nome, né? Chatbot elétrico, né? Chatbot energético. Mas é um segmento que a gente trabalha bastante, que é o segmento do setor elétrico. Eu gosto muito disso, trabalho nesse segmento já há bastante tempo, na área realmente de gestão empresarial. Tá? Então, eu sou o Álvaro Brognoli, sou CTO na Uzeal Software, e a gente trabalha, então, com esse segmento do setor elétrico. Né? Eu sou um homem branco, estou com uma camisa azul, tenho bem pouquinho cabelo, e o restinho que me sobrou já está ficando um pouquinho branco. Mas estamos aí, né? Bastante experiência, e vamos falar um pouquinho hoje sobre esse case, né, de implantação do chatbot no setor elétrico, em distribuidoras de energia. O setor elétrico ele é dividido em 4 segmentos, grandes segmentos: a geração da energia, a transmissão, a comercialização e a distribuição. Então, desde lá da usina até o momento que a energia chega na casa dos consumidores, né? Na nossa casa. Tá? Então, o segmento que a gente trabalha principalmente é a distribuição de energia, né? As distribuidoras de energia que levam a energia até na nossa casa. E aí, claro, nós consumidores, né? Imagina você precisar de um serviço para sua conta de energia, precisar tirar uma segunda via, solicitar um serviço, né? Às vezes falta energia na nossa casa, a gente precisa também solicitar o serviço. Enfim, então, esse é o segmento, esse é o ambiente que a gente desenvolveu esse case para vários clientes, para várias distribuidoras de energia. Só que são pequenas distribuidoras, tá? A gente conhece grandes distribuidoras, CEMIG, por exemplo, Energisa. Esses são clientes, são empresas gigantes. Nós trabalhamos com empresas um pouco menores, tá? Então, mas é o mesmo segmento também, de distribuidoras de energia. E o foco principal é o atendimento ao consumidor, né? Buscar realmente excelência no atendimento ao consumidor para que ele tenha os seus serviços de forma bem prática, rápida e a qualquer momento do dia também. Porque, e como que tudo isso começou? Né? As distribuidoras, elas hoje já possuem diversos canais de atendimento, diversos meios onde ela vai atender o consumidor. E muitas delas, na verdade, a grande maioria, existe ainda o atendimento presencial. Né? Como a gente ouviu numa palestra ainda aqui, o brasileiro gosta do atendimento presencial, né? Gosta do contato com as pessoas. Então, todas as distribuidoras, inclusive, elas precisam, é obrigatório, está na lei, que elas precisam ainda manter o atendimento presencial. Mas a pandemia, né, como todo mundo sabe, agilizou e acelerou muitas decisões, e uma delas foi do atendimento remoto. Né? Então, mesmo quem não queria, precisou fazer atendimento remoto. Né? E com isso, agilizou muito esse processo e essa decisão das distribuidoras de energia fazerem o atendimento remoto dos seus consumidores, para todos os processos, né? Não só uma solicitação simples, mas todos os processos de ligação de uma nova casa, né? E todo tipo de atendimento, religação, e atender todos os tipos de consumidores. E aí, claro, como as distribuidoras já possuem vários canais de atendimento, qual que vai ser o novo canal de atendimento? Aí começa, isso já considerando já o case mesmo, né? Como que começou essa decisão, essa escolha? Então, vamos escolher o canal de atendimento. Faz pesquisa, vê quais que são os mais utilizados e quais que os consumidores querem ser atendidos. E aí a gente chegou, né? Praticamente todos os nossos clientes chegam naquele momento. Não, a gente precisa atender no WhatsApp. Mas nós vamos conseguir atender todos os consumidores manualmente? Vai ser difícil, né? Principalmente porque tem serviços que têm várias demandas, né? E muitas vezes as demandas recorrentes e com muitos consumidores ao mesmo tempo. E aí, claro, então vamos atender pelo WhatsApp usando um chatbot. Então, mais ou menos, não foi uma decisão simples assim, mas foi necessário, né? Claro. Essa decisão, né, não é por parte do Álvaro ou da empresa que eu trabalho, e sim realmente lá da distribuidora, tá? E aí, vamos pensar então, a gente aprendeu aqui em algumas palestras também do fluxo de executar, de criar um chatbot, de implementar um chatbot, então foi muito legal e a gente passou por isso também. Primeiro, a gente precisa também saber qual o problema que a gente precisa resolver, né? Qual que é a necessidade lá do consumidor? Então, hoje a gente estava falando em atendimento. E aí,
como que a gente faz o atendimento? Qual é o perfil do nosso consumidor? Da pessoa que tem uma conta de energia, que tem a sua casa lá, que tem a energia ligada e tal. Então, a gente já sabe, basicamente, são pessoas acima de 18 anos, tá? No nosso caso, a gente atendeu várias regiões do Brasil, então foi um desafio também para nós e para o nosso cliente. Então, imagina, a gente tem um cliente, por exemplo, no sul do Rio Grande do Sul, lá vizinho da Argentina. Como que é aquela região que eles trabalham lá? Um outro cliente, por exemplo, lá no centro do Brasil, em Goiás, Minas Gerais. Então, a gente passou por isso para identificar o perfil desses consumidores e como que o bot iria realmente fazer esse atendimento com o consumidor, né? Fazer toda essa dinâmica, toda a conversa, toda a interação. Tá? Então, a gente desenvolveu, então, junto com os clientes, este processo, né? Essa criação do bot, a criação das interações. E aí, claro, para fazer isso, a gente precisava chegar primeiro, né, detalhando o problema. Quais os serviços, como que a gente resolve esses problemas, né? Quais os serviços que a gente vai oferecer de forma, inicialmente, automatizada, né? Que é a principal função, realmente, do chatbot, nesse case, né? É automatizar o atendimento ao consumidor de energia elétrica. Mas quais são os tipos de serviço, né? Hoje as empresas têm quase 100 tipos de serviços diferentes que ela pode prestar para um consumidor de energia. Mas quais aqueles que têm maior demanda? Quais aqueles que realmente o bot vai conseguir fazer essa automação, né? Porque a gente também aprendeu no evento que nem tudo o bot vai conseguir resolver. Mas quais que são os melhores serviços, aqueles que realmente ele pode resolver. Então, a gente fazendo esse estudo, foi feito esse estudo, então, nas distribuidoras, quais eram aqueles serviços, né? Aquela ideia, o diagrama de Pareto, né? 20% dos serviços que resolvem 80% dos nossos problemas, né? E aí a gente fez esse levantamento e chegamos nos principais serviços, né? Que são débitos, né? Consultar débitos, emitir a segunda via da fatura, informar falta de energia, é um outro serviço que tem bastante, não vou dizer recorrência, né? Porque até o setor elétrico do brasileiro ele é bem legal, bem bom, e ele não tem tantas recorrências de falta de energia. Mas é um serviço que, quando precisa, centenas de pessoas vão ligar ao mesmo tempo para a distribuidora reclamar de falta de energia. E como que os atendentes vão conseguir fazer isso pelo telefone? Aí entra o chatbot que resolveu isso de forma espetacular. Solicitar religação é um outro serviço também bastante importante, né? A gente sabe, todo mundo sabe que tem que pagar a conta de luz todos os meses, né? Tem diversas facilidades de pagar a conta de luz, mas muita gente não paga a conta de luz em dia e chega ao ponto de ser cortada a energia. E aí, claro, ele precisa fazer a religação. Tá? E o chatbot ajuda nesse processo também, de fazer todo o processo de religação, né? Inclusive sem intervenção humana. Então, bem legal. Envio de documentos, né? Então, com essa questão, né, do isolamento, então, todo envio de documentos pode ser feito também por meio do chatbot, ele receber esse documento e encaminhar por setores responsáveis. E, claro, né, nem tudo o chatbot consegue resolver. Ele precisa realmente fazer o transbordo para o atendimento humano de acordo com a necessidade, né, ou de acordo com os caminhos que for necessário e que o consumidor solicitar. Então, esse foi um trabalho de escolha dos serviços. O que o chatbot vai resolver? Então, foi bem interessante isso também, que com isso a gente conseguiu atender a grande maioria dos consumidores. E aí, claro, a gente sabendo dos tipos de serviços que a gente vai prestar, qual o problema que a gente quer resolver e quais são os perfis de consumidores que a gente vai atender, aí a gente começou, então, a desenhar o fluxo, né? Desenhar todo o diálogo, né? Todas as conversas do chatbot, né? Como que o consumidor vai ser atendido, né? Então, quando ele manda um oi lá no WhatsApp, como que o chatbot vai responder isso para ele? Vai reconhecer, já vai dar as boas-vindas, já vai conhecer aquele consumidor, tá? Que a gente vai mostrar, então, alguns também, algumas habilidades do chatbot, tá? Que fizeram parte desse fluxo de interação que foi desenhado também, tá? E claro, né, foi
a primeira vez que a gente desenvolveu o chatbot nessas empresas, tá? Então, elas não tinham, poucas delas utilizavam atendimento pelo WhatsApp manual, por exemplo. Eram muito poucos atendimentos, porque o atendimento maior era ou via aplicativo, ou via site, ou presencial, como a gente falou. Então, o atendimento pelo WhatsApp foi também uma mudança de paradigma para a própria distribuidora, né? Não só para o cliente, que não podia mais se deslocar até a distribuidora, mas para as pessoas que trabalham ali na distribuidora. Imagina hoje uma pessoa que atende o telefone, ou melhor, faz todo o atendimento, a maioria pelo telefone, ou aquela pessoa que faz o atendimento presencial. Às vezes ela não tem aquela prática de responder via mensagem de texto, por exemplo. Então, foi um desafio também para as pessoas que começaram a utilizar o WhatsApp para responder, para atender os seus clientes. Então, a gente começou escolhendo as ferramentas, né? Passou aí pelo escolher também os provedores, né? Os integradores do WhatsApp, aquele processo de ativação do número. Então, foi também um aprendizado. Imagino que são pequenos clientes. Eles usavam um pouco o Facebook, por exemplo, mas eles precisavam, então, atualizar a sua página, fazer todo o processo de autenticação, para aí sim poder ativar o número do WhatsApp. Então, coisas que são simples, que para os clientes de porte menor, né, que é o segmento que a gente, deste case, são pequenas e médias distribuidoras, então foram alguns desafios. A escolha da inteligência artificial, né, então a gente teve essa decisão de utilizar também inteligência artificial, e aí a gente fez a escolha o estudo de vários provedores, acabamos escolhendo o IBM Watson. E um outro desafio também foi a escolha da ferramenta, porque como era primeiro o chatbot que essas empresas iriam utilizar, qual a ferramenta? A gente conhece aqui no Brasil, né, que a gente viu também durante a conferência, várias empresas que desenvolvem esse chatbot. E aí o que a gente fez? Hoje, né, como eu sou especialista em gestão estratégica, em gestão empresarial, a gente trabalha com ERP, um software de gestão empresarial. Como fazer essa integração, atendimento com o nosso software, né, com o software de gestão utilizado pelas distribuidoras? Então, a gente fez o estudo dessas ferramentas e decidimos embutir, né, integrar todo o atendimento via chat dentro do software de gestão. Porque hoje o cliente já faz, o atendente já faz o seu atendimento, se ele faz pelo telefone, ou se ele faz presencialmente, ou agora, se ele faz pelo chat, da mesma forma, utilizando a mesma tela de atendimento e seguindo os mesmos processos. Então, esse também foi um aprendizado que foi bem interessante, porque seguiu aquela padronização de atendimento que as distribuidoras possuem. Então, isso foi bem interessante. Então, ao invés de eu utilizar uma ferramenta diferente para atender no telefone, uma outra para atender via chat e uma outra para atender presencial, a gente conseguiu unificar isso para essas distribuidoras, onde eles padronizam e é o mesmo ambiente de atendimento. Então, isso foi bem legal. Foi uma decisão também desse projeto de como fazer o atendimento, né, de uma forma padronizada, porque o setor elétrico ele é um dos setores mais regrados do Brasil, e que tem a agência reguladora, né, que é a ANEEL, por exemplo. E cada tipo de atendimento precisa ser mapeado, tudo precisa ser registrado, tempo de atendimento, tempo de espera, quais os tipos de serviço solicitado. Então, tudo isso precisa seguir umas determinadas regras. Então, esse chatbot, ele também precisou seguir algumas regras de legislação para atender a legislação brasileira. Também foi um desafio, porque se o cliente, por exemplo, ele pede, informa falta de energia pelo chatbot, isso tem uma regrinha que precisa ser registrada de uma determinada forma. E aí, claro, tudo isso, a integração com os sistemas legados, com os sistemas utilizados pelas distribuidoras, ajudou também neste processo, para seguir essa padronização, respeitando também a legislação brasileira. Então, bem interessante. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de chatbot que foram criados, tá? A gente começou criando um chatbot que a gente chamou de o mordomo da conta de energia. A gente deu o nome para ele de Minha Conta de Energia. Um chatbot que ele pode atender diversos clientes, né? Então, o cliente chega, diz qual é a sua cidade, por exemplo, e aí o chatbot direciona o atendimento para a empresa
daquela cidade. Foi uma experiência, inclusive. E depois a gente começou a personalizar isso junto com os nossos clientes. Então, cada região quis criar, enfim, a sua persona, o seu avatar para o chatbot. Tá? A gente tem a Sally, tá? A Sally é o chatbot da região de São Paulo. Ela a persona dela, ou a pessoa dela é uma morena com cabelo encaracolado, tá? Bem sorridente. Nós temos a Cris, que é do sul do Rio Grande do Sul, é uma mulher clara, com cabelo liso, usa óculos, com a camisa vermelha. Tá? Essa é uma dos chatbots. A Clara, que também é do Rio Grande do Sul, que é ruiva, com óculos, uma camisa verde. Tá? Então, cada cliente foi criando as suas personas, as suas representações para o chatbot. Isso deu para dar aquela identidade de cada região, né, do Brasil, cada região que esses clientes trabalham. E aí, claro, né, com todo esse aprendizado, com todas essas novidades para essas empresas, a gente foi criando funcionalidades e habilidades para esse chatbot. Tá? E foi bem interessante. Como são a pessoa, normalmente quem precisa de um atendimento, a grande maioria são clientes já. E aí, claro, nada mais legal do que você fazer um contato com o seu fornecedor, com a sua distribuidora de energia, e ela já reconhecer você. Então, a partir do momento que o cliente manda um oi para a distribuidora, para o chatbot já consegue reconhecer esse cliente a partir do número do telefone, da identificação do atendimento. Então, já é bem legal. E outras coisas, baseado naqueles serviços com maior demanda, a gente conseguiu criar diversos recursos, habilidades, para que o chatbot se antecipe ao problema do cliente, muitas vezes. Alguns exemplos aqui para a gente ver. Verificar se o consumidor está sem energia. Então, imagina que se faltou energia na sua casa, você vai mandar um oi para a distribuidora para informar que está sem energia. Quando você manda o oi, o chatbot reconhece você pelo número do telefone, verifica já que você está com falta de energia e já se antecipa. Oi, seu João, verifiquei que vocês estão sem energia ali, né? Pode ficar tranquilo que a gente já está sabendo disso e já tem uma equipe trabalhando para resolver isso. Então, o consumidor agiliza um monte que o consumidor ele nem precisa dizer que está sem energia, porque o bot já disse para ele que ele está sem energia. Tá? Então, isso aí já agiliza e economiza até no número de mensagens trafegadas, que a gente sabe que tem o custo, né, do WhatsApp, o custo da inteligência artificial e tal. Então, imagina que, e outros casos também, por exemplo, o consumidor que está com débito e manda um oi para a distribuidora, para o chatbot. O chatbot já avisa, olá, seu João, tô vendo aqui que tu tá um débito e tu pode ser cortado até o dia tal. Por favor, regularize aí a situação. E já disponibiliza, tá aqui a segunda via da tua fatura, sabe? Então, foram algumas habilidades que foi criando para o chatbot para agilizar o atendimento, economizar no número de mensagens e claro, mostrar, enfim, essas habilidades para que o consumidor seja realmente bem atendido. Tudo isso baseado, claro, nos estudos, né, de quais são os serviços mais utilizados, né, claro. E aí, claro, como eu comentei antes, muitas pessoas deixam de pagar a sua conta e chega ao ponto de ser cortada a energia. Tá? E aí não adianta. Algumas horas depois, poucas horas depois, o consumidor vai precisar fazer o contato para pedir a religação. Tá? E aí o chatbot está lá preparado para isso. O consumidor foi cortado e manda um oi para o chatbot. O chatbot já reconhece isso e já diz, seu João, foi cortado, né? Vamos fazer a religação? E aí já guia o cliente para fazer o processo de religação. Tá? Então, é bem interessante que são serviços que foi pego todas as ideias, né, do mundo real, né, que é o processo do dia a dia, e trazido isso para o chatbot, buscando realmente sempre guiar o cliente, guiar o consumidor para que ele consiga o atendimento o mais rápido possível. E aí, claro, para fazer isso, né, a gente está com esse projeto rodando aí há 2 anos apenas, mas sempre fazendo essa curadoria, né, que a gente também viu no evento, e todo o aprendizado e trazendo isso para o chatbot para que ele fique cada vez melhor e cada vez
enfim, com mais facilidade para os consumidores serem atendidos. E aí, claro, já temos vários recursos, já temos chatbot, já temos... Como que os consumidores vão ficar sabendo do chatbot? Então, aqui a gente teve algumas experiências, né? Como eu falei, as distribuidoras possuem vários canais de atendimento. Isso facilitou bastante também na divulgação, claro, de um novo canal. Então, eles possuem muito a questão do site, as próprias redes sociais, a fatura impressa, que ainda é necessário, o SMS é um setor que usa bastante ainda SMS para mandar alguns tipos de avisos, né? Por exemplo, esse aviso de falta de energia, por exemplo, é usado SMS, o atendimento humano, e tudo isso, todos esses canais foram usados para divulgar o novo canal e também instruir as pessoas a utilizar o chatbot, porque são segmentos, são regiões diferentes que a gente atende, que essas distribuidoras, essas pequenas distribuidoras atendem. Tem muita região de interior mesmo. E aí, instruir essas pessoas a usar o chatbot foi também um desafio, está sendo um desafio, porque a grande maioria das pessoas foi a primeira vez que elas usaram o chatbot, porque, enfim, como eu disse, são pessoas lá do interior que não é tão comum esse tipo de utilização. Mas foi bem interessante também, porque com essa divulgação e com essa proximidade dos consumidores, a gente conseguiu fazer esse acompanhamento, fazendo um acompanhamento periódico também, e aqui nesse acompanhamento, nessa curadoria, a gente conseguiu mostrar e, enfim, aprender bastante com os clientes, com aquilo que ele digitava lá no WhatsApp, com as mensagens que eles mandavam, tá? E foi bem interessante, né? Casos interessantes assim do tipo, o chatbot em algum caso não conseguiu, por exemplo, reconhecer o consumidor. Aí ele precisou pedir o CPF. E aí era engraçado que o consumidor, em alguns casos, diz, não, mas eu não tenho CPF, eu estou aqui no meio da roça, ou eu estou tirando leite. Por quê? Porque era pessoal lá do interior mesmo, né? Então, imagina como o chatbot lidar com isso. Tá? Então, em muitos casos, claro, que a gente já guiava o cliente, não, então já passa para falar com o atendente, que vai ser muito mais rápido, né? Então, foi bem interessante esse desafio também de atender essas regiões e atender também bastante pessoas simples, tá? Que, claro, a gente sabe que todo mundo usa o WhatsApp, mas responder para um chatbot às vezes não é tão comum assim, tão simples também, né? Mas foi bem legal também esse processo de divulgação e aprendizado junto com os consumidores. E aí, claro, bastante resultados, bastante novidade e muitos benefícios que essas distribuidoras estão tendo hoje, né? O gargalo no 0800, a gente sabe que fazer o atendimento por telefone é custoso, é caro, e aí você precisa ter uma quantidade grande de atendentes no telefone para atender bastante gente ao mesmo tempo. Com o chatbot, a gente conseguiu diminuir bastante os gargalos no 0800. Eu não trouxe aqui um número, mas diminuiu bastante isso. A questão de migração de atendimentos de um local, de um canal para outro. Então, canais de atendimento do aplicativo, do site da empresa, da agência virtual, bastante disso também migrou para o chatbot, porque é muito mais fácil mandar um oi no WhatsApp. E aí, alguns números bem interessantes. 35% dos pedidos de religação feitos pelo chatbot e sem intervenção humana. Isso foi bem legal, porque o pedido de religação é um processo complexo, né? Precisa provar que pagou, precisa mandar o comprovante de pagamento, seguir todos os passos e tal. E aí, 35% desses pedidos hoje já são feitos pelo chatbot. As faltas de energia, que era um número que até que a gente achou que seria maior, mas hoje está na faixa de 30% das faltas de energia feitas pelo chatbot. Tá? Porque hoje realmente é um processo que faltou energia, o cliente já quer pedir isso na hora. E ainda tem gente que não confia tanto no bot, tá? Então eles preferem falar com o atendente, estou sem energia, manda logo o pessoal para arrumar e tal. E o que é mais legal, que 90%, né, acima de 90%, na verdade, de satisfação dos consumidores atendidos pelo bot. O próprio bot mesmo tem uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa bem simples lá. Você gostou do atendimento? Sim ou não? E aí, mais de 90% hoje mostra essa satisfação.
e o crescimento mensal acima também de 12%, que para a gente está sendo bem legal, porque mostra os consumidores aderindo a isso e as próprias distribuidoras ampliando essa divulgação, porque realmente é um meio de comunicação, um meio de atendimento que tem ajudado muito e trazido todos esses resultados aí para a distribuidora de energia. Então, hoje, realmente, minha conta de energia, preciso de alguma informação sobre a conta de energia, o chatbot está sendo muito procurado e foi uma experiência muito legal que a gente está participando ainda, há mais aí de 2 anos, mas muito legal mesmo, tá? Era isso, então, que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Quero agradecer aí essa oportunidade, deixo os meus contatos aí, alvarobr@useal, nas redes sociais, alvarobr, LinkedIn, podem ficar à vontade de fazer contato, eu estou aí à disposição, foi um grande prazer, muito obrigado.